uma amizade mundialmente famosa transformou-se numa das rivalidades mais chocantes da história, por trás dos portões do palácio. Casos secretos, traições sussurradas e confrontos ocultos destruíram o que antes parecia inocente. Diana, a amada princesa do povo, e Camilla Parker, elegante, calculista e envolvida com o príncipe Charles, travaram uma disputa que cativou o mundo. De presentes secretos a confrontos que deixaram todos perplexos, a história delas é um choque de ciúme, poder e mágoa. Agora, revelamos por que Camilla detestava a princesa Diana e os momentos explosivos que o mundo jamais esqueceu. Uma amizade obscurecida por segredos. Antes que o mundo as visse como adversárias, Diana e Camilla compartilharam momentos que pareciam amizade. Mas mesmo naqueles primeiros tempos, uma tensão silenciosa fervilhava sob a superfície. No início da década de 1980, Diana, com apenas 19 anos, ainda era uma jovem entrando no mundo vertiginoso da alta sociedade britânica. Ela costumava visitar Camilla e Andrew Parker B.S. em sua casa de campo, a pitoresca Hyde Manor, aninhada entre colinas ondulantes e jardins extensos. Por fora, o encontro parecia tranquilo e comum. Risadas compartilhadas durante o chá, confidências sussurradas e a descontração que se esperaria entre duas mulheres que, aparentemente, poderiam ser amigas. Mas as aparências enganavam. Por trás dos sorrisos educados e das gentilezas sociais, uma tensão invisível pairava no ar. Charles, o homem com quem Diana logo se casaria, tinha um passado com Camilla, um passado que se recusava a desaparecer silenciosamente. O afeto persistente dele por ela era sutil, porém inconfundível, tecendo uma teia complexa que nem Diana nem Camilla conseguiam ignorar completamente. Cada olhar, cada comentário casual, cada troca de gentilezas parecia carregada de um significado oculto. Diana, tão jovem e ansiosa para abraçar seu futuro como princesa, conseguia pressentir isso, embora talvez ainda não fosse capaz de nomeá-lo. Camilla também carregava o peso dessa história, ciente de que o homem que um dia amara logo estaria ligado a outra pessoa. A interação entre elas era uma dança delicada, um equilíbrio cuidadoso entre amizade e cansaço. Conversas que poderiam ter sido simples com qualquer outra mulher eram, em vez disso, envoltas em suspeita. Diana, de olhar brilhante e confiante, navegava não apenas pela empolgação de um novo romance, mas também pela complexa realidade de uma rival que não era abertamente hostil. Camilla, elegante e confiante, tinha que lidar com seus próprios sentimentos enquanto mantinha uma aparência serena, pois os olhos da sociedade estavam sempre observando. Era uma relação construída sobre sutilezas, sorrisos que não chegavam aos olhos, piadas que carregavam uma tensão subjacente e silêncios que falavam mais alto que palavras. Muito antes de o mundo testemunhar seus famosos desentendimentos, a história de Diana e Camilla começou como uma tensão silenciosa e latente. O que muitos mais tarde viram como uma feroz disputa pública era, na realidade, uma luta lenta e invisível, enraizada em um desconforto sutil e uma rivalidade tácita. Mesmo antes de Diana conquistar Hearts como a amada princesa do povo e Camilla suportar o escrutínio implacável, seu relacionamento complexo já havia se formado. Uma mistura complexa de ciúme, cautela e a sombra implacável de um interesse amoroso em comum moldou silenciosamente suas interações, plantando as sementes de uma rivalidade que traria fascínio e mágoa pelas décadas seguintes. Em retrospectiva, essas primeiras visitas à mansão Bullheaded foram mais do que simples encontros sociais. Foram o início de uma história marcada por saudade, segredos e a competição silenciosa e não reconhecida que assombraria ambas as mulheres por muitos anos. A amizade que poderia ter sido já estava obscurecida pelo passado. Um passado que se recusava a permanecer enterrado. Foi nesses momentos tranquilos, repletos de risos, tensão e olhares sutis, que a rivalidade, que definiria suas vidas primeiro de forma silenciosa, mas inegável, começou a se enraizar. Camilla e Diana começaram como amigas, visitando-se frequentemente e compartilhando conversas sobre a vida. Mas como uma amizade aparentemente tão próxima se transformou em uma rivalidade amarga? Essa inimizade poderia ter sido evitada? Agora, vamos desvendar as tensões ocultas e descobrir as raízes de sua animosidade duradoura. A pulseira que sussurrava traição.
O que começou como uma vaga sensação de desconforto rapidamente se transformou em um alarme inconfundível para Diana durante o turbilhão de seu noivado com o príncipe Charles. Ela se deparou com algo que a abalou profundamente. Charles havia dado a Camila uma pulseira delicada, uma joia aparentemente inocente, mas este não era um presente comum. Estava gravada com as iniciais G e F. Embora pessoas de fora pudessem ter descartado o gesto como uma mera demonstração de carinho entre amigas, aquelas cartas carregavam uma intimidade que somente as duas compreendiam de verdade. Para Diana, eram a prova inconfundível de que Camila e Charles compartilhavam um mundo particular do qual ela era completamente excluída. À primeira vista, uma pulseira poderia parecer trivial, até mesmo bonita. Contudo, na delicada teia de relações da realeza, ela se tornava uma arma de revelação emocional. Para Diana, cada curva do metal, cada letra gravada em sua superfície, gritava uma verdade silenciosa. Camila ainda estava ligada a Charles de maneiras que iam muito além da mera amizade. O próprio objeto, pequeno o suficiente para repousar levemente em um pulso, carregava significados não ditos, memórias e promessas às quais Diana não tinha acesso. Era como se Charles tivesse entregado a Camila um símbolo secreto, uma lembrança de um laço que nunca havia sido verdadeiramente rompido, e Diana não teve escolha a não ser testemunhar. A descoberta a atingiu como um trovão. Até aquele momento, Diana encarara seu noivado com uma mistura de entusiasmo e confiança. Ela acreditava que seu relacionamento com Charles marcava um novo capítulo, que ela poderia finalmente viver como uma princesa, sabendo que o passado estava para trás. Mas a pulseira destruiu essa ilusão. De repente, a mulher que um dia chamou de amiga, alguém em quem confiava, com quem ria e em quem se apoiava, não era mais apenas uma companheira. Camila se tornou uma rival, não no sentido casual, mas em um campo de batalha profundamente pessoal e carregado de emoção. Cada sorriso secreto, cada piada particular entre Charles e Camila agora carregava a dor da traição. O simbolismo do presente ia muito além de sua beleza física. Tornou-se um espelho que refletia as rachaduras que silenciosamente surgiram na confiança. Rachaduras que cresceram enquanto Diana, tão jovem e esperançosa, ainda acreditava nas verdades simples do amor. Aquela pequena pulseira gravada transformou-se em um emblema permanente da ruptura entre as duas mulheres, marcando o momento em que a inocência colidiu com a realidade. A dor de Diana era multifacetada, não apenas pela ideia dos sentimentos divididos de Charles, mas também pela perturbadora constatação de que alguém a quem ela havia aberto seu coração poderia, simultaneamente, ocupar a parte mais íntima da vida de seu noivo. A partir daquele momento, cada olhar para a pulseira, cada lembrança de suas gravações, trazia à tona um lembrete do que havia sido perdido. A elegância da peça não conseguia disfarçar a dor que ela representava. O que poderia ter parecido uma mera bugiganga para qualquer outra pessoa tinha o poder de redefinir relacionamentos, revelando alianças, segredos e lealdades de maneiras que as palavras sozinhas não conseguiam expressar. Para Diana, não se tratava apenas de uma joia. Era uma testemunha silenciosa e inflexível do início de uma profunda luta emocional. Uma luta que moldaria sua vida e a de todos os envolvidos. Diana suspeitava que uma pulseira simbolizava uma conexão secreta entre Camila e seu futuro marido, Charles, acendendo a tensão em seu relacionamento. Mas será que ela estava certa ou estava exagerando em relação a algo que não existia? Será que Camila conseguiria realmente conquistar o coração de Charles? Vamos descobrir. O domínio invisível de Camila. Conforme Diana se aproximava do altar, o que deveria ter sido um momento de entusiasmo e esperança tornou-se cada vez mais obscurecido pela dúvida. Cada pergunta que ela cautelosamente fazia a Charles sobre Camila era recebida com silêncio, uma silenciosa recusa em confrontar a verdade. Essas pausas eram ensurdecedoras, ecoando na mente de Diana muito depois das palavras ou da falta delas terem desaparecido da sala. O silêncio não era apenas uma ausência. Era uma declaração, uma confirmação sutil de que algo persistia entre Charles e a mulher que parecia sempre pairar à margem de suas vidas. Telefonemas que tocavam no meio da noite, reuniões sussurradas, mas nunca confirmadas abertamente, e encontros fugazes que insinuavam uma conexão que se recusava a desaparecer.
Essas não eram traições abstratas escondidas nas sombras. Eram vivas, tangíveis e implacáveis. Diana as sentia todos os dias, como uma corrente invisível que puxava os alicerces de seu noivado. Era como se Camila tivesse se entrelaçado na própria trama de seu casamento iminente. Uma presença fantasmagórica que ela não conseguia tocar nem afastar. Essa intrusão silenciosa e constante começou a moldar a percepção de Diana. Camila não era mais apenas uma amiga de Charles, não era mais apenas uma figura do passado. Na mente de Diana, ela se tornou algo mais insidioso, uma lembrança viva e pulsante de tudo o que era incerto e frágil em seu próprio futuro. Cada sorriso de Charles que permanecia por tempo demais na memória de outra pessoa. Cada desculpa para o segredo, cada ausência inexplicável, tudo isso adicionava camadas a uma imagem mental que Diana não conseguia ignorar. Camila era uma força da natureza, uma presença que se recusava a ceder, tão persistente que até os momentos mais felizes que Diana imaginava para o seu futuro com Charles eram permeados por uma certa inquietação. Diana começou a se sentir presa entre o amor e a suspeita. Seu coração a impelia a acreditar em Charles, a confiar nos votos que logo trocariam. Mas seus olhos, aguçados pelo instinto e pelo medo, enxergavam uma realidade diferente. Cada detalhe clandestino que ela descobria, por menor que fosse, reforçava o retrato de uma mulher determinada a manter Charles ao seu lado, mesmo que isso lhe custasse a felicidade. Ela percebeu que não se tratava de uma traição isolada ou um lapso passageiro de julgamento. Era algo contínuo, profundamente pessoal e impossível de ignorar. O peso emocional pressionava Diana nos momentos de intimidade, quando estava sozinha com seus pensamentos, quando imaginava a vida por trás dos muros do palácio, quando a emoção do noivado deveria ser suficiente para entusiasmá-la. Em vez disso, sentia uma tensão silenciosa, um zumbido constante de ansiedade que nunca a abandonava. Camila havia se tornado mais do que uma pessoa. Era um símbolo de incerteza, uma lembrança de um passado que se recusava a permanecer enterrado e um aviso de um futuro que poderia desmoronar de maneiras inesperadas. Assim, a compreensão que Diana tinha de seu próprio casamento começou a mudar. Não se tratava mais apenas de amor, companheirismo ou dever. Tornara-se um campo de batalha de emoções, onde a esperança colidia com o medo e a lealdade era testada contra a traição. A mão invisível de Camila moldava cada pensamento, cada dúvida, cada esperança que Diana ousava nutrir. E conforme o dia do casamento se aproximava, a realidade se impôs. A luta pelo coração de Charles não era uma lembrança distante, nem a história da vida de outra pessoa. Era a vida de Diana, seu casamento e o frágil sonho de um futuro que ela um dia acreditara ser inteiramente seu. Charles manteve seu relacionamento com Camila por meio de ligações constantes e encontros secretos, mesmo enquanto se preparava para se casar com Diana. Mas será que Diana algum dia os confrontaria? Será que Camila negaria ou admitiria o que Diana há muito suspeitava? Agora, vamos mergulhar no inesquecível confronto de Diana com Charles e Camila. O confronto no porão. Era uma noite que a princípio parecia comum, mas logo se tornaria um daqueles raros momentos que permanecem na memória como uma cena de um filme emocionante. A ocasião era uma festa organizada pela irmã de Camila, um encontro que deveria ser social, leve e agradável. No entanto, por baixo da conversa educada e do tilintar dos copos, o ar estava carregado de tensão. Uma tempestade silenciosa prestes a explodir. Diana, com pouco mais de 20 anos, mas já perspicaz e atenta, chegou sem avisar, optando por vir sozinha. Não havia comitiva, nem alarde, apenas ela entrando em uma sala que parecia encolher ao seu redor. A atmosfera era tensa, quase eletrizante. Mesmo aqueles acostumados ao protocolo real podiam sentir a sutil corrente subterrânea de desconforto, como se todos instintivamente soubessem que algo significativo estava prestes a acontecer. Ken Worth, ex-oficial de segurança de Diana, recordava a cena com clareza cinematográfica, lembrando como o tempo parecia desacelerar e cada olhar, cada gesto se tornava amplificado.
Era como se o mundo prendesse a respiração, aguardando o inevitável choque entre emoção e verdade. Os olhos de Diana percorreram a sala com uma determinação silenciosa até pousarem nas duas pessoas no centro da tempestade. Charles e Camila estavam sentados juntos na penumbra e privacidade do porão. Sem hesitar, Diana caminhou em direção a eles. Não houve preâmbulos, nem conversa fiada, apenas um confronto carregado de honestidade e coragem. Ela os encarou diretamente, a voz firme, as palavras rompendo o silêncio constrangedor. Por favor, não me tratem como uma idiota. Eu sei o que está acontecendo. A declaração foi simples, mas devastadora em sua clareza. Não era uma acusação baseada em boatos ou insinuações. Era um momento de verdade inegável, dita com uma confiança que não podia ser ignorada nem negada. Camila, que segundo relatos, estava calma e um tanto distante, respondeu de uma forma que muitos mais tarde considerariam fria, até mesmo desdenhosa. Bem, você sabe, você tem 2 filhos maravilhosos. Suas palavras, talvez com a intenção de acalmar ou desviar o assunto, tiveram o efeito contrário. Acenderam uma faísca, transformando uma tensão silenciosa em um confronto explosivo. A fúria de Diana, contida, porém palpável, contrastava fortemente com a indiferença calculada de Camila. Naquele instante, uma tensão privada tornou-se pública. Sentimentos pessoais em conflito com as expectativas sociais, um drama real se desenrolando em tempo real diante de testemunhas que jamais esqueceriam a intensidade daquele momento. Aquilo foi muito mais do que uma simples divergência. Foi a cristalização de uma rivalidade, um encontro decisivo que prenunciou décadas de complexidade emocional, batalhas sutis e fascínio público. A partir daquela noite, a dinâmica entre Diana e Camila nunca mais foi a mesma. Um único momento de coragem, um único confronto, transformou o que poderia ter sido uma mágoa íntima em uma história de intriga e tensão que cativaria a atenção do mundo por muitos anos. Naquele porão, sob a luz suave e por trás dos sorrisos educados daquela noite, nasceu uma rivalidade. Não sussurrada em segredo, mas declarada abertamente, com ousadia e de forma irrevogável. Foi um momento que ecoaria pela história, moldando percepções, despertando emoções e marcando o início de uma saga que entrelaçaria para sempre 3 vidas sob os holofotes. Camila e Charles foram confrontados por Diana. Contudo, suas reações não demonstraram nenhum remorso. Mas o que Diana poderia fazer em resposta? Poderia entrar com uma ação judicial? Ou talvez dar a Camila um nome que ela jamais esqueceria? Agora, vamos explorar a visão perspicaz e inflexível de Diana sobre Camila. O nascimento da Rottweiler. Com o passar dos anos, os sentimentos de Diana em relação a Camila mudaram de uma tolerância hesitante para uma profunda e latente desconfiança. O que antes era mera rivalidade ou uma tensão silenciosa transformou-se em uma mistura complexa de medo, frustração e fascínio. Em seus próprios pensamentos, Diana começou a se referir a Camila por um apelido marcante: a Rottweiler. Não era uma piada casual ou um insulto passageiro. O nome tinha peso. Capturava em uma única imagem a determinação implacável de Camila e sua recusa em recuar, depois de definir um objetivo. Para Diana, era uma descrição precisa, quase brutal, da mulher que agora ocupava um lugar tão importante em sua vida. O Rottweiler era mais do que um rótulo, era um símbolo da realidade emocional. Diana via em Camila não apenas uma rival, mas uma presença constante e inflexível no mundo de Charles. Não importava a distância, não importava o esforço que Diana fizesse para conquistar seu próprio espaço, Camila parecia estar em todos os lugares, um eco sombrio em cada canto da atenção de Charles. Ela era persistente, paciente e, para Diana, assustadora em sua relutância em ceder. Era uma mulher que não recuava, que não se deixava ignorar e que, aos olhos de Diana, não se importava com os danos que causava. Foi essa implacabilidade que tornou o apelido tão vívido e memorável. Rottweilers são conhecidos por sua lealdade e foco, sim, mas também por sua tenacidade e mordida. Diana sentia tudo isso em Camila, uma mulher que podia encantar, que podia manipular, mas que também podia se agarrar com uma intensidade assustadora, esperando o momento perfeito para se impor. Cada vez que Diana pensava nela, a imagem voltava à sua mente. Camila como uma força, paciente e calculista, sempre por perto, sempre pronta para atacar de maneiras sutis, quase invisíveis.
A metáfora era precisa. Falava não apenas de raiva, mas de medo. O tipo de medo que nasce de observar alguém que você não pode remover da sua vida. Alguém que é ao mesmo tempo admirada e desprezada. Ressentida e ainda assim estranhamente fascinante. Nos corredores silenciosos do palácio, onde os funcionários trocavam sussurros secretos e as fofocas fluíam como correntes suaves. Um apelido que silenciosamente ganhou vida própria. O Rottweiler tornou-se mais do que apenas um rótulo. Contava uma história. Uma das lutas secretas de Diana contra o ciúme, a dúvida e a mágoa. Refletia o intenso peso emocional que ela carregava, a constante sensação de que seu casamento estava sob escrutínio implacável e como a natureza teimosa e inflexível de uma pessoa podia reverberar por toda a sua vida, deixando cicatrizes profundas. Em cada sussurro, o apelido ecoava as batalhas privadas por trás da fachada real. Meio medo, meio fascínio, o termo perdurou na história da realeza. Capturava o drama, a tensão e a presença inescapável que definiam a visão de Diana sobre Camila. E embora o mundo visse apenas vislumbres de sua rivalidade, o apelido revelava a verdade pessoal crua por trás dos sorrisos públicos e das aparências elegantes. A história de uma mulher que, aos olhos de Diana, não podia ser ignorada, amolecida ou derrotada. A Rottweiler estava sempre lá. Para Diana, essa realidade foi tão perturbadora quanto inesquecível. Diana escolheu comparar Camila a um cão Rottweiler para enfatizar que não tinha intenção de ceder seu lugar a ela. Mas o público ficaria do lado de Diana ou simpatizaria com Camila? Em vez disso, vamos desvendar a história completa. A divisão na família real. Em meados da década de 1990, o mundo já havia traçado suas linhas, e o campo de batalha não era apenas privado, mas global. Diana, a amada princesa do povo, estava no centro de uma onda de admiração e sincera compaixão. Cada aparição pública, cada visita a instituições de caridade, cada sorriso sincero parecia reafirmar seu lugar no coração de milhões. Ela era mais do que uma princesa. Tornara-se um ícone de graça, compaixão e resiliência. As pessoas sentiam que a conheciam, que se conectavam com ela, e aos seus olhos, ela representava tudo o que havia de certo e bom na história da realeza. Camila, por outro lado, foi lançada nas sombras mais escuras dessa narrativa. A opinião pública foi rápida e implacável. Ela era a mulher culpada pela ruptura de um casamento que o mundo outrora idealizara, e carregava o peso dessa acusação abertamente. Revistas, programas de televisão e tabloides pareciam quase se deleitar em pintá-la como uma vilã, uma intrigante, uma ameaça à santidade de uma união de conto de fadas. Cada olhar, cada sussurro, cada momento relatado com Charles era escrutinado e ampliado. Aos olhos do público, Camila havia se tornado um símbolo de traição, uma figura a ser temida e desprezada. Até mesmo ela parecia reconhecer o olhar implacável. Em um raro momento de vulnerabilidade, ela confidenciou a uma vizinha com as palavras carregadas de resignação. Eles têm que culpar alguém, e esse alguém serei eu, receio. Não havia negação, nenhuma justificativa desesperada, apenas o reconhecimento silencioso do papel que fora forçada a desempenhar no cenário mundial. Essa simples admissão revelou a solidão de sua posição, presa entre o amor de um homem e o julgamento de milhões. A intensidade do escrutínio público criou um ambiente de alta pressão, onde as emoções transbordavam e o ressentimento era inevitável. Diana prosperava no brilho do afeto. Ela era celebrada, defendida e adorada. Cada triunfo seu era amplificado por uma plateia ávida que sentia estar do seu lado. Camila, por outro lado, viveu uma experiência completamente diferente. A suspeita a perseguia. O desprezo a cercava, e cada gesto parecia provocar mais críticas do que elogios. Nesse contraste gritante, a animosidade pessoal não era apenas possível, mas inevitável. O que começou como um caso emocional privado e complexo rapidamente se transformou em um drama de alto risco assistido pelo mundo inteiro. De repente, uma história que antes pertencia aos corações e aos segredos foi reescrita pela opinião pública, que exigia heróis e vilões bem definidos. Diana passou a simbolizar a inocência e a compaixão, enquanto Camila foi apontada como a culpada. Entre elas, a suspeita e a tensão cresceram, criando um abismo cada vez maior.
Cada olhar, cada comentário, cada rumor sussurrado que ecoava pelos corredores do palácio só alimentava o crescente distanciamento, transformando a dor pessoal em um espetáculo para todos verem. Em meados da década de 1990, suas vidas não pertenciam mais apenas a elas. A admiração dedicada a Diana e a condenação dirigida a Camila criaram uma mistura poderosa e explosiva, uma combinação de opinião pública e dor privada que alimentou as chamas da rivalidade. O que poderia ter permanecido um conflito pessoal sutil tornou-se um capítulo decisivo na história da realeza moderna, um capítulo em que o julgamento do mundo moldou os papéis que cada mulher desempenharia, definindo para sempre os contornos de uma rivalidade que parecia destinada a perdurar. Diana era celebrada como a princesa do povo, admirada por sua empatia e graça, enquanto Camila admitia abertamente que seria culpada pelo fim do casamento de Charles e Diana. Mas será que esses motivos explicam completamente por que Camila odiava a princesa Diana? Ou havia algo mais por trás disso? Vamos desvendar essa rivalidade oculta. Diana versus Camila. O vínculo entre Diana e Camila estava longe de ser simples. Não era apenas uma rivalidade, era uma complexa teia de emoções, personalidades e destinos entrelaçados. Sua história carregava ecos de amizade tingidos de inveja, desejos ocultos e ressentimentos não expressos, tudo amplificado pelas rígidas regras e expectativas da vida na realeza. Sob a superfície brilhante e impecável da monarquia britânica, uma tempestade particular se agitava silenciosamente, repleta de tensão, saudade e conflitos secretos. Cada olhar, cada gesto, insinuava as correntes mais profundas entre elas. Não se tratava apenas de um conflito pessoal. Era um drama que o mundo inteiro acompanharia. Um drama que cativou corações e imaginações, deixando uma marca que seria lembrada por gerações. No início, Diana e Camila compartilharam momentos de genuína conexão. Elas não nasceram inimigas. Como jovens mulheres navegando pelas complexidades da alta sociedade e dos círculos da realeza, encontraram pontos em comum. Contudo, mesmo no início, a tensão fervilhava silenciosamente sob a superfície. As risadas compartilhadas, em particular, lançavam um véu sobre correntes subterrâneas de suspeita, comparação e rivalidade silenciosa. O que começou como amizade gradualmente se tornou obscuro por segredos, verdades não ditas, desejos ocultos e a consciência de que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar para sempre com o pesado desígnio do destino. Quando Diana ficou noiva do príncipe Charles, a dinâmica emocional já havia mudado. Camila, envolvida há muito tempo com Charles de maneiras que mais tarde provocariam escândalo e mágoa, se viu em uma posição precária. Enquanto isso, Diana, brilhante, jovem e idealista, entrou no centro das atenções da realeza sob os olhares do mundo inteiro. Sua inocência, charme e calor humano conquistaram corações instantaneamente, garantindo-lhe adoração e o amor incondicional de uma nação. Mas esse amor tinha um preço. Por trás dos muros do palácio, humilhações privadas e confrontos sutis pintavam uma história bem diferente. Uma história de rivalidade, tensão e ressentimentos silenciosos e cortantes que o mundo só podia vislumbrar em fragmentos. O que tornava a situação ainda mais explosiva era o forte contraste entre suas experiências. Diana era admirada, celebrada e acolhida pelo público. Ela representava a noiva dos contos de fadas, a personificação da esperança e da beleza. Camila, por outro lado, tinha a companhia de Charles, mas esta vinha atrelada ao fardo da culpa, julgamentos sussurrados e exclusão social. Ela existia nas sombras, simultaneamente ligada à coroa, mas julgada justamente pelo vínculo que lhe dava acesso a ela. Cada sorriso público e sussurro em privado adicionava camadas a uma rivalidade alimentada não apenas pelo desejo, mas também pelas circunstâncias, pelo momento e pela emoção. Sob o olhar implacável do público, a tensão era quase inevitável. As emoções de Camila eram complexas e intensamente humanas, mudando a cada instante. A admiração por Diana se misturava com inveja, saudade e uma frustração silenciosa, criando uma tempestade emocional impossível de ignorar. A conexão entre elas, emaranhada em história, circunstâncias e desejos não expressos, tornava-se cada vez mais tensa. O que começou como uma amizade casual transformou-se lentamente em uma rivalidade que parecia inevitável.
Um choque de corações e egos, moldado tanto pelo destino e por feridas do passado quanto por escolhas conscientes. O mundo não conseguia desviar o olhar, envolvido em uma história de amor, traição e rivalidade feroz que ia muito além de meras fofocas. Era um drama humano se desenrolando no maior palco imaginável. A família real, com suas tradições seculares, expectativas rígidas e os olhares atentos de milhões, capturando cada olhar, cada gesto. A tensão entre Diana e Camila tornou-se lendária, não apenas por envolver a realeza, mas por ser profundamente crua, dolorosamente emocional e de partir o coração. Por trás das coroas brilhantes, palácios suntuosos e aparências impecáveis, viviam pessoas com falhas, paixões e vulnerabilidades. A história delas nos lembra que, não importa quão grandioso seja o cenário, as emoções, o ciúme e o amor permanecem tão humanos e intensos como sempre. Então, o que você acha do motivo pelo qual Camila odiava Diana? O ódio dela era justificado? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever.